guerra. Vamos, nós somos os heróis. Vai ser rápido, vai ser tranquilo, bora. Então, não vai não. Do otimismo da Belle Époque ao nacionalismo exacerbado que deu origem a milhões de mortos na Primeira Guerra Mundial. Vamos falar um pouquinho disso hoje. A segunda metade do século XIX foi marcada por uma série de avanços tecnológicos que encheram as populações dos países desenvolvidos, é claro, de otimismo. A esperança do progresso e também da segurança deram origem às exposições universais, que eram feiras voltadas para a apresentação de avanços científicos, tecnológicos e também arquitetônicos ao redor de todo o mundo. A Torre Eiffel, por exemplo, ela era inicialmente somente um monumento provisório para a Feira Universal de Paris, realizada em 1889. Essa fase de otimismo e tecnologia ficou conhecida como Belle Époque. Nesse período, o estilo de vida burguês foi muito difundido. A ostentação de obras de arte, atividades de lazer como passeios em jardins, frequentar cafés e bailes, era muito comum naquela época. Enquanto cidades se modernizavam, com avenidas mais largas, praças arborizadas, saneamento, transporte e iluminação pública, o grosso da população mesmo se encontrava desempregado. Na real, essa galera passava fome. E todo esse investimento que acontecia nas cidades, ele era para proteger as elites das doenças, né, e epidemias que incidiam sobre as populações, né, sobre as classes mais pobres. Então o povão mesmo ele permanecia isolado lá nos subúrbios, bem longe, né, de todo o progresso e de todo o luxo dos burgueses. Os avanços no continente europeu geraram disputa entre as nações. Os países da Europa se degladiavam por mercados de consumo e também de matéria-prima, intensificando assim uma batalha pela obtenção de colônias na Ásia e também na África. A Conferência de Berlim, que foi realizada entre 1884 e 1885, repartiu a África entre os países europeus. Mas o favorecimento aos ingleses e também aos franceses fez com que os alemães e os italianos se revoltassem. O Estado alemão mesmo ele só aceitou o domínio dos franceses no Marrocos depois de receber uma parte do território do Congo, né? Já os italianos foram para o outro lado, né? Eles se estabeleceram ali na Líbia, Somália e também na Eritreia. O nacionalismo está ligado ao sentimento de pertencimento a uma nação. Afinal, o indivíduo, né, ele se sente parte de um povo, né, com o qual compartilha aspectos como a língua e também uma série de outros símbolos, né, voltados para a cultura e também a questões históricas. E foi exatamente assim que surgiram os estados nacionais que vocês devem ter estudado lá no sétimo ano. Mas esse tipo de pensamento, pessoal, ele gerou uma série de problemas e fez com que alguns países quisessem o quê? Incorporar às suas fronteiras, né, territórios com os quais eles possuíam algum tipo de semelhança étnico-cultural. Os sérvios, por exemplo, né, que nós podemos utilizar aqui, eles queriam formar a chamada Grande Sérvia, anexando ali todos os povos eslavos que estavam ao seu entorno. E eles ainda contavam com o apoio dos russos, que também eram eslavos e queriam ter uma influência nessa região. Queriam aumentar, né, essa influência na região. A unificação da Alemanha a gente também pode relacionar com o nacionalismo, né? Uma vez que ela foi fomentada, né, durante as guerras dos estados alemães para com os outros países, né, para com as nações estrangeiras. E em meio à disputa, né, de nacionalismo, de imperialismo entre todas essas grandes potências europeias, foram formadas alianças militares. Então nós tínhamos a Alemanha, Império Austro-Húngaro, Itália e também o Império Otomano, formando a Tríplice Aliança. Já os ingleses, os franceses e também os russos compunham a Tríplice Entente. Em meio a todos esses problemas existia mais um, os Balcãs. A região era formada por diversos povos que guerreavam por influência. Alguns queriam anexar o território alheio, já outros pretendiam uma independência. Então a região ela era um verdadeiro barril de pólvora, né, que estava prestes a explodir a qualquer momento. O desenvolvimento tecnológico que eu citei anteriormente, ele não foi utilizado somente, né, para o bem-estar da burguesia. Houve também uma grande e massiva, né, investimento em produção industrial, de armas e de qualquer outro tipo de equipamento que pudesse ser utilizado em uma guerra. Nesse período, o contingente militar das potências também aumentou bastante, como vocês estão vendo aí nesse quadro que está aparecendo na tela. Isso ocorreu por meio do alistamento obrigatório.
No dia 28 de junho de 1914, Francisco Ferdinando, arquiduque austro-húngaro, foi morto juntamente com a sua esposa em Sarajevo. A Bósnia ela era dominada, né, pelo Império Austro-Húngaro e o Francisco Ferdinando foi até lá justamente para fazer uma visita diplomática, mas acabou sendo assassinado por Gavrilo Príncipe, um jovem integrante de uma organização secreta conhecida como Mão Negra. O grupo era separatista e queria o fim do domínio do Império Austro-Húngaro. E também eles defendiam, né, a criação da Grande Sérvia. Foi por isso que realizaram o atentado, que apesar de meio atrapalhado, acabou sim matando o herdeiro do Império Austro-Húngaro. E eu digo meio atrapalhado, né? Porque inicialmente eles tentaram jogar uma granada, mas ela atingiu um carro da comitiva do Francisco Ferdinando, não o carro em que ele estava, né? Atingiu outro carro do comboio. Houve uma explosão, o príncipe foi levado até a prefeitura da cidade, reclamando bastante sobre a recepção, e da prefeitura ele ia até o hospital para ver como estavam os feridos do atentado, quando o seu motorista acabou errando o caminho, entrou em uma rua que não devia e deu de cara com o Gavrilo Príncipe, que aí sim matou o arquiduque e a sua esposa, né, com um disparo a queima-roupa. O Império Austro-Húngaro exigiu da Sérvia o fim dos grupos separatistas, que obviamente não foi aceito, e os sérvios, se sentindo ameaçados, declararam guerra. A Rússia e a França compraram a briga dos sérvios e os alemães foram para o outro lado, né, para o lado do Império Austro-Húngaro. Então, aos poucos ali, esses países europeus foram se juntando às alianças e o conflito começou em julho de 1914. O nacionalismo exacerbado fez com que todas as potências se considerassem melhores e superiores aos seus adversários. Então as pessoas, né, elas foram para a guerra animadas e sorrindo. Afinal, por serem superiores, né, obviamente a situação seria rapidamente resolvida. A gente também precisa analisar o fato de que não existia um grande conflito, né, há muitos e muitos anos. O que as pessoas entendiam como guerra era aquilo que elas ouviam os outros contar e o que elas viam nos livros mesmo, né? Então todos tinham a impressão, digamos assim, de que a guerra ela era aquela experiência masculina, heróica e gloriosa. Esses aspectos que eu citei, eles são os responsáveis pelas imagens que vocês estão vendo aí, que é uma série de homens alegres, né, nos trens que o levavam para as matanças que eram a guerra. O pessoal achava que seria algo simples, que ia acabar rapidinho, sem grandes problemas. O governo alemão elaborou o Plano Schlieffen, que consistia em um ataque rápido, né, e bastante intenso à França, mas eles foram derrotados na Batalha de Marne e impediu, né, o seu avanço. O continente africano, né, também foi palco de inúmeras batalhas que geraram uma série de mortes devido à intenção dos alemães de expandir o seu domínio na região. A guerra ainda chegou à Ásia e também ao Oriente Médio, né, após o Japão e o Império Otomano se alinharem à Entente e à Aliança, respectivamente. Como o inverno foi chegando, os exércitos recorreram às trincheiras, né, para darem continuidade à guerra. As trincheiras eram valas, né, cavadas pelos soldados que permitiam o deslocamento das tropas e também o abastecimento de alimentos, armas e informações. Na Grande Guerra, as trincheiras também tinham centros de comando, onde todas as ordens eram diretamente passadas para os soldados. A trincheira era um ambiente extremamente insalubre, onde proliferavam doenças como a febre de trincheira, que provinha de uma bactéria que estava presente no cocô do piolho. Os soldados eles ficavam com febre, dores corporais, tontura e também dor de cabeça. A alimentação na trincheira também era muito ruim e o cheiro ainda pior devido à falta de higiene e também ao acúmulo de corpos, né? E para que esse impasse da guerra fosse sanado, né, uma vez que nas trincheiras todo mundo ficava lá dentro dessas valas, ninguém saía para fora, era a chamada guerra estática, e para que isso mudasse, né, de alguma forma, tentando com que isso fosse alterado, surgiram também as armas químicas, como o gás cloro, que matava as pessoas por asfixia, e também o gás mostarda, né, que provocava queimaduras, contaminações e até mesmo hemorragias que poderiam levar à morte. E é por isso que começaram a usar essas máscaras aí, que vocês estão vendo na imagem durante o conflito. O conflito que nós estamos falando aqui no vídeo teve inúmeros episódios sangrentos, né? A Batalha de Verdun ficou conhecida como um moedor de carne. A Batalha de Somme foi também ela um festival de mortes, assim como todas aquelas, né, que envolveram otomanos, britânicos e também os franceses. Os países europeus, inclusive, eles recrutavam, né, soldados das suas colônias
para diminuir assim o número de mortes dos seus cidadãos. Então aquelas pessoas que eram vistas como inferiores e como subraças eram utilizadas na guerra para que a opinião pública, né, não questionasse o elevado número de mortes. E o que não faltou na chamada Primeira Guerra Mundial realmente foram mortos. O desenvolvimento de metralhadoras, granadas, né, aumentaram bastante o número dessas mortes, assim como a adaptação de aviões para combate e também o surgimento dos submarinos. Né? Os submarinos, eles além das vítimas diretas que faziam, eles deixavam outras tantas desabastecidas por conta dos ataques aos navios, né, que levavam alimentos e também combustível. Né? Alguns desses ataques foram responsáveis diretos pela entrada dos Estados Unidos na guerra em 1917. Os estadunidenses forneciam armas e alimentos aos seus aliados e entraram no conflito somente após o afundamento de suas embarcações por submarinos alemães. Eles também queriam que a guerra acabasse logo, né, para que os seus bancos pudessem receber dos europeus aquilo que eles lhes deviam. Então existia também um outro interesse por trás. Em 1918, outro acontecimento alterou a disposição da guerra. A Revolução Russa de 1917 deu fim ao governo do czar Nicolau II. E os novos mandatários, né, do país aceitaram o apelo da população e assinaram o Tratado de Brest-Litovsk, que retirou os russos do conflito. Então, enquanto uns saíam, como os russos, entravam outros, né, como os Estados Unidos, e a guerra, né, a entrada dos Estados Unidos foi fundamental para a vitória da Entente na guerra. Afinal, eles chegaram com soldados mais descansados e também com armamentos mais modernos. A longevidade do conflito ela causou muita insatisfação na sociedade de todos os países que estavam na guerra. E o mesmo não poderia deixar de acontecer na Alemanha. Essa insatisfação foi tão grande que ela derrubou o governo do Guilherme II e instaurou uma nova república, né? Uma república na Alemanha. Uma república meio problemática, tanto que ela está diretamente ligada, né, à Segunda Guerra Mundial, que a gente vai ver posteriormente. O Império Otomano ele também estava já bastante enfraquecido e o Império Austro-Húngaro sofria em suas batalhas. Eles não conseguiam vencer as batalhas e ainda enfrentavam rebeliões e separatismo interno. A parada acabou ficando insustentável mesmo e um cessar-fogo foi assinado em 11 de novembro de 1918 em um vagão de trem. Woodrow Wilson, o presidente dos Estados Unidos, formulou uma proposta de paz que ficou conhecida como 14 pontos de Wilson. Né? O objetivo era evitar aquele clima de vencedores e também de perdedores, né? Para que não fosse gerado nenhum tipo de sentimento de revanchismo. Um órgão chamado Liga das Nações também seria criado, né, para que ele pudesse evitar novos conflitos. Mas as potências europeias pensavam diferente. Elas queriam punir a Alemanha e, como resultado disso, surgiu o Tratado de Versalhes. Nesses acordos, né, feitos em Versalhes, os alemães foram obrigados a devolverem territórios aos franceses, eles também perderam colônias no continente africano e pagaram grandes indenizações. E ainda foram obrigados a reduzir o seu número de contingente militar e também a fabricação de armamentos. O resultado disso foi um sentimento de humilhação, uma crise econômica muito grande, que ajudaram no surgimento do governo nazista lá na década de 1930. Já o Império Austro-Húngaro e o Império Otomano foram completamente desmembrados, né, pelo Tratado de Saint-Germain e de Sèvres, respectivamente. Já o Tratado de Trianon, assinado em 1920, reconheceu a independência da Hungria e fatiou parte dos seus territórios para com os países vizinhos. Né? Os impérios europeus eles chegavam assim ao fim e vocês podem constatar isso vendo um mapa do continente europeu de pouco mais de 100 anos atrás. Né? Era tudo muito diferente do que nós temos nos dias de hoje. Milhões de mortes e também de mutilados foram consequências óbvias e diretas, né, da guerra, do que posteriormente foi chamada de Primeira Guerra Mundial. Mas todos os aspectos da sociedade eles foram impactados por esse conflito, né, de proporções mundiais. A medicina ela evoluiu em procedimentos e também em organização para que os feridos fossem tratados durante o conflito. Os Estados Unidos também se consolidaram como potência, ao venderem produtos, matéria-prima e também ao financiarem a reconstrução de todo o território europeu. As mulheres elas também alcançaram um maior protagonismo social. Afinal, foram elas que ocuparam os postos de trabalho em fábricas e também no campo, enquanto os homens, né, estavam na guerra. Isso assim acabou começando, né, começou a cair por terra aquela ideia de que as pessoas do sexo feminino elas eram inferiores
em aspectos físicos e também intelectuais. Nesse período, as mulheres também conquistaram o direito ao voto em diversos países. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse formato diferente, né? É a primeira vez que eu faço com vocês, eu já fiz em outras turmas, já fiz para outras escolas, para outras séries, então é a primeira vez que a gente faz aqui. Espero que vocês tenham gostado, e se tiverem gostado, a gente pode continuar, né? Vez ou outra fazer esse tipo de formato, beleza? Então é isso aí, agora vamos para as atividades. Falou!